do Espírito. Bom dia, amigos da Rádio Guarujá de Florianópolis. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Sou Ricardo Mesquita, do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, no centro de Florianópolis. Hoje vamos falar de alguns aspectos que o Espiritismo nos ensina. Nós chamamos o Espiritismo do Evangelho Redivivo, ou seja, resgata os ensinos de Jesus na sua concepção original, na sua concepção moral, já que as palavras do Mestre Jesus são palavras de vida eterna, ou seja, são revelações que vão ficar para sempre, não serão nunca desatualizadas. Portanto, vamos analisar uma passagem do Evangelho à luz do Espiritismo, mas vale lembrar que a mensagem de Jesus, ao longo do tempo, teve algumas interpretações equivocadas pelos segmentos cristãos, ficando basicamente na letra, que é morta, fora as mudanças ao longo destes 2000 anos do sentido de certas palavras, tipo Satanás, que na época significava adversário, uma pessoa contrária a você. Por aí vão outras da mesma maneira. E, além do mais, os evangelhos, ou seja, a boa nova trazida por Jesus, são parábolas que devem ser lidas no sentido figurado, fazendo, portanto, a interpretações tirando o espírito da letra. A passagem que vamos analisar no dia de hoje é a do cego de Jericó, que vamos encontrar no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52, que diz o seguinte: dirigem-se a Jericó, e saindo de Jericó, ele, Jesus, e seus discípulos, e uma considerável turma, ou seja, multidão, estava Bartimeu, o filho de Timeu, cego, pedinte, que estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: chamai-o. E o chamam o cego, dizendo-lhe: anima-te, ergue-te, ele te chama. E lançando fora seu manto, saltando, foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus disse: que queres que eu te faça? O cego lhe disse: Rabuni, que quer dizer meu mestre, que eu volte a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguiu pelo caminho. Vamos focar, em virtude do tempo do programa, somente no personagem Bartimeu. Saindo de Jericó. Jericó representa os valores materiais. Era uma cidade puramente comercial e importante à época. Jerusalém, a capital, era onde estava o templo, a casa de Deus. Portanto, valor, quando falamos de alguma passagem por Jerusalém, estamos falando de valores espirituais. E saindo de Jericó, ou seja, saindo dos valores materiais, o cego estava à beira do caminho, na saída de Jericó. Ou seja, estava buscando outros valores, mas estava inerte. Com a passagem de Jesus, viu uma oportunidade de mudar o rumo de sua vida. Por isso que Jesus disse: tua fé te salvou. Vejamos, salvou, que é diferente de curou. Também podemos perceber de como Bartimeu chamava Jesus, filho de Davi. Chamava de Nazareno também, mas o filho de Davi era o Messias que estava definido nas escrituras do Velho Testamento, que era o Salvador do povo judeu. Portanto, Bartimeu sabia da importância da figura de Jesus. E salvar do quê? Dos romanos? Não. Dar prosseguimento ao processo de evolução para melhor entender a lei de Deus e caminhar na lei, salvando-se das dores e sofrimentos que a vida sem orientação espiritual
nos traz enganos e consequências, que temos de reparar, ou seja, as nossas expiações, as nossas provas, as nossas reparações. A postura de Bartimeu, lançando fora o seu manto, o manto era uma indumentária de pedintes, que era uma capa com vários bolsos para guardar os donativos. Saltando foi até Jesus, ou seja, levantando fora o manto, estava mudando de vida, jogando a vida de pedinte fora e buscando uma nova vida mais íntegra e produtiva. Lançou fora o manto saltando, ou seja, saltando é tomar uma nova atitude positiva da vida, ao encontro das verdades da vida, para definir uma nova vida para si. Um detalhe: Bartimeu, filho de Timeu, Timeu foi um general do exército de Israel. Logo, era, como todo judeu, conhecedor das Escrituras. Por isso, sabia Bartimeu a figura que representava Jesus. Então, sabia que estava diante do Messias previsto nas Escrituras. Mas, prosseguindo na trajetória que a parábola nos ensina a respeito da atitude de Bartimeu, depois que Jesus disse, tua fé te salvou, e imediatamente voltou a ver e o seguiu pelo caminho. Seguir Jesus pelo caminho significa seguir Jesus, seus ensinamentos. E seguir os caminhos do Evangelho é seguir as leis de Deus, logo a ir ao caminho da felicidade. Por que caminho da felicidade? Porque Deus nos criou para sermos felizes. E só não somos felizes quando não estamos no caminho do amor. Os ensinos de Jesus convertem para uma palavra amor. Então, até agora vimos uma das interpretações desta parábola, focada num dos personagens, que é Bartimeu. Mas temos outros fora Jesus, os discípulos, as turbas, ou seja, a multidão, que seguia Jesus saindo de Jericó. E qual foi a postura das figuras, discípulos e multidão? De impedir o acesso de Bartimeu a Jesus, ou seja, de conhecer o Evangelho, a atitude totalmente egoísta. Pois Jesus não só ensinou as leis de Deus, mas a viveu, os exemplos que nos deixou. Resumindo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminhos de amor que nos liga a Deus, as verdades que nos liberta das dores e a vida na vontade do Pai. Viver feliz. Pois o tempo de levarmos nas expiações e provas, por mais que demoremos, nossa recuperação e aprendizado será infinitamente menor do que a vida eterna de felicidade. Que ensinos temos, então, dos personagens? Bartimeu, o pedinte. Jesus, sempre que solicitado, abria as portas. Tanto abria todas as diversas vezes que disse, tua fé te salvou. Vejamos de novo a fé salva, que é diferente de curar. O Evangelho de Jesus nos dá o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim, disse ele, ou seja, pelas suas revelações, que são suas verdades reveladas e vividas. Portanto, o Evangelho do Cristo nos dá o caminho da vida, da felicidade. Nós agradecemos, nos despedimos dos nossos ouvintes e desejamos um bom dia a todos. Na Era do Espírito.